Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando nesta segunda-feira, início da semana, mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que está com a gente todos os dias aqui no canal 9.1 TV Capital. Muito obrigado. Ao meio-dia é o nosso encontro. Então, a você, a gente agradece demais. Roberto, e a semana se iniciou com chuva aqui em Fortaleza, né, Roberto? Desde madrugada, né? Desde a madrugada dessa segunda-feira, muita chuva aqui em Fortaleza, muita chuva aqui na cidade, e com a chuva veio uma série de problemas. Né? Podemos citar o trânsito, que hoje de manhã está meio caótico, foi meio caótico. Podemos citar também, e principalmente, uma coisa que a gente alerta muito, que é o lixo acumulado nas ruas. A Prefeitura de Fortaleza tem que estar mais atenta. E principalmente com estas chuvas, o lixo de Fortaleza parece que duplica, quadriplica. Exato. E olha, Roberto, várias doenças, elas podem daí surgirem, Roberto. A população, ela é diretamente afetada e a gente pode citar várias doenças que esse lixo acumulado e com aí a chuva, o que a chuva faz? Ela intensifica isso. Ela aumenta esse problema. Com certeza, Márcio, com certeza aumenta esse problema. A gente tem que também, as pessoas, a gente, claro, cobra da prefeitura, que é o órgão responsável por fazer a coleta, mas também as pessoas têm que ter um discernimento, têm que ter o conhecimento e têm que também evitar de jogar lixo na rua. A gente vê muitas pessoas que acham que a prefeitura vai fazer e acaba jogando, e acaba que se entope bueiros também. Não adianta, claro, a prefeitura tem um grande papel nisso aí, mas não adianta só a prefeitura fazer o trabalho e a população não fazer a parte dela. Isso é super importante, evitar de jogar lixo na rua, porque isso acumula e acaba causando uma série de problemas, inclusive a questão da doença. Muita gente até diz, né, Márcio, que a cada doenças, né? A cada R$1 investido em esgoto, em saneamento, né, você economiza muito na saúde pública, né, Márcio? Isso, Roberto. A gente pode citar algumas doenças. A dengue é uma delas. Claro. A leishmaniose é outra delas, né? Exato. Inclusive, especificamente a leishmaniose, ela que é causada por conta de um parasita. Isso aí é bom a gente dizer. E ela apresenta diversos sintomas que a população tem que estar muito atenta. São diversos tipos e, sem dúvida nenhuma, você que está nos acompanhando aí pode se precaver. Como também há outras doenças, como o exemplo da dengue que eu citei. Porque quando chove, a chance de ter água parada nos locais, água parada... Porque se tornam ambientes propícios, Roberto. O lixo ali acumulado... Não, né? Porque a dengue a gente lembra da água parada, né? Por exemplo, um saco, você pode ter água parada, você pode ter água parada em vasos e acaba facilitando o surgimento de dengue, né? Inclusive, teme-se aí aqui no Ceará, estão falando de um novo tipo de dengue, né? Que pode estar surgindo aqui no país, inclusive no Ceará. Mas isso aí ainda carece de informações. Mas são doenças que temos que estar atentos. Doença do rato, a gente pode citar também. Isso, a leptospirose também, né? Leptospirose, que é uma doença também causada por rato. Todas essas doenças são propícias nessa época do ano. E a gente já vê com essa chuva que teve hoje, mas vários bairros de Fortaleza totalmente alagados, né? Aqueles bairros, com o do Ceará, apareceu vídeos aí já de casas já alagadas, né? Ruas bem alagadas, então acaba acontecendo, viu, Márcio? Então tá aí, meus amigos, só um recado importante para vocês. Vamos cobrar da prefeitura o serviço público, porque é dever dela, com taxa de lixo ou sem taxa de lixo, é dever da prefeitura. Agora é 100, né? Agora é 100. Mas, porém, contudo, nós fazemos parte da cidade, somos moradores da cidade de Fortaleza, né? Eu estou falando especificamente a Fortaleza, mas eu tenho certeza que os demais municípios que nos acompanham também enfrentam esses problemas. Eu estou falando Fortaleza porque a gente está aqui no dia a dia.
né? Então, a você que está em casa, colabore também. Coloque, né? Tem o dia pelo menos é para ter o dia das coletas, você vai lá e coloca. Porque tem gente, Roberto, um amigo meu lá do interior disse que, sabe o que estão fazendo? A oposição perdeu a eleição, comandava a prefeitura, coloca o lixo após o caminhão passar para depois bater a foto e botar na internet que o lixo está sendo recolhido. Fogo, viu? Né? Então, assim, a gente espera que isso não esteja acontecendo. Mas vamos cobrar. Vamos cobrar tanto a prefeitura como também a população. Porque a cidadania é isso. Temos que fazer a nossa parte. Certo? Ficar atento a essas questões. Bom, Roberto, mas notícias da política desse fim de semana não faltam, né? Fim de semana agitado, mas na área política aí. E eu destaco a briga pelas 2 vagas do Senado Federal. Olha, assim, eu não lembro as últimas vezes que os 2 senadores não iam ser candidatos. Pelo menos verdade. a priori. Nem o Girão, nem o Cid, nem os 2 senadores se dizem candidatos à reeleição. O Girão já fala os 4 anos que não era. Isso. E o Cid também. Falou agora. E o Cid também. Ele dava sinais. Não, é igual aquele meme, não sou candidato ao... Não digo nada, mas haverá sinais. Ele vinha dando sinais. Não, mas agora não é nem sinal. Ele falou com todas as palavras que não é candidato. E o final de semana a gente teve agitações no meio político aqui do estado do Ceará, especialmente envolvendo as candidaturas do Senado na base do governo. Na base do governo. Já que na oposição a gente já tem uma candidatura que está muito bem posta já para a oposição, vai ter outra provavelmente, porque é normal, né? Você lança 2, né? E então na oposição, só para quem não sabe, já está quase que prego batido, deve ter uma reunião essa semana de todas as lideranças da oposição, está marcado o começo da semana. Será que dos 4 cargos o PL vai se sentir contemplado só com o Senado? Provavelmente o PL vai ficar com a candidatura do Senado, que deve ser o pai do André Fernandes, o Alcides Fernandes, deve ser o candidato a Senado da oposição. Isso aí está muito bem fechado, um dos candidatos vai ter o segundo, né? E o que estamos falando aqui no começo da semana, antes da gente entrar na base, já que a oposição é pequenininha, no sentido do tempo, Não, e no sentido também das informações, porque esse fim de semana não teve muita notícia daí. O que a gente tem é que vai ter uma reunião esse começo da semana, Márcio, que vai estar as lideranças, né? André, Capitão Wagner, Roberto Cláudio, inclusive o Tássio Gereissati estaria participando. Me dê só uma observação aqui, eu teria uma informação do PDT. PDT, segundo o presidente André, antes de entrar nesse assunto dos candidatos, dos pré-candidatos ao Senado pela base do governo, ou daqueles que sonham em ser, né, que com certeza vai ficar gente fora, só para a gente abrir um parênteses aqui sobre o PDT. O presidente André Figueiredo, desculpem, o presidente André Figueiredo disse que o deputado Mauro Filho permanece e que, por enquanto, o deputado Didilvan também permanece. Ele citou esses 2 exemplos. Falou também que o deputado Bismarck já é ok sair para o Podemos. O pai dele é o presidente do partido. Isso. Né? Agora, tem um fato novo que veio à tona agora. Em relação ao deputado federal Robério Monteiro, que diretamente detém 2 prefeituras, né? A esposa e o irmão prefeito lá na região norte. Falam que o Robério Monteiro se mostra interessado em também entrar na disputa. Viu o Júnior Mano ali aparecendo bem, né? Porque é o seguinte, pessoal, o que está acontecendo? Não tem um candidato disparado para dizer esse vai ser eleito senador. Exato. Então nós vamos ter 2 vagas. Exato. 2 vagas para 2 pessoas que talvez nunca pisaram no Senado. Eu digo talvez porque se o Eunício for eleito, ele já foi senador. Mas nós temos 2 vagas bem abertas aí. E o Robério Monteiro, segundo interlocutores próximos a ele, disse que esquece colocar o nome dele à mesa. E se ele for para o PSB, já fica bem mais difícil, até porque o PSB já colocou, pelo menos através do Cid, o deputado federal Júnior Mano. Exato. E o Robério Monteiro, segundo o André Figueiredo, no PDT, tem chances reais de colocar seu nome para uma discussão. Agora o problema aí é que o PDT vai ter que se decidir. O Lupe fala uma coisa, o Lupe veio aqui junto com o André Figueiredo, se reuniu com o Evandro e com o Elmano, né? E vai ter que se decidir, Márcio, porque uma hora
ele fala, não, a gente não faz aliança com a direita. Beleza. Aí depois diz, não, mas se a gente for o candidato, a gente aceita Não, o eu apoio. recebo apoio. Mas Roberto, não você tem que como entender que o você... Lupe também, mas você tem que entender que o Que ele é Lupe... ministro, né? Cara, o Lupe tá fazendo o meio de campo ali. Eles já dizem que o Roberto Cláudio pode ser candidato a governo, dizem que o Roberto Isso. Cláudio pode ser candidato ao Senado. Então, assim, ele incentiva para não sair, hoje, né? apesar de hoje, eu acho que o candidato a governo da oposição seria o Roberto Cláudio. Apesar de hoje, pelas minhas Falam até conversas. no Ciro, rapaz. É, Que eu acho vi que isso é aí, só, mas eu acho que é só balela, eu né? não vejo, não. Eu acho que apesar de hoje o candidato a governo, a de hoje, as informações que eu tenho, que uniria mais todo esse grupo, né, junto, o candidato a governo seria o Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio teve uma baita gestão aqui em Fortaleza, né? Exato. Elegeu o sucessor, passou 8 anos no comando da Fez prefeitura muitas de obras Fortaleza, importantes, fez obras, né? realmente Mas mas que não se deu bem quando saiu do governo, a base, né? Perdeu a eleição dele para o governo, tirou 3º lugar, perdeu a eleição do Sarto aqui em Fortaleza. Então eu acho que de toda a trajetória política do Roberto Cláudio, desde que ele iniciou pelo PHS, primeiro mandato dele, Roberto, você não sabe, ele foi um deputado que entrou tipo Stuart, foi um dos que compôs um partido pequeno e entrou, Exato. até porque o Roberto Cláudio morava fora, né, morava nos Estados Unidos e voltou e tal, e fez aquela campanha bacana, mas não entrou com muitos votos. Ele era agora, dentro da Assembleia, ele se mostrou um cara articulado, a prova é tanto que logo conseguiu ser presidente daquela casa, né? Logo. Exato. E isso em detrimento a outros deputados que tinham, uma trajetória enorme lá pela Assembleia Legislativa, né? E o Roberto Cláudio chegou e aí caiu nas graças do Ferreira Gomes, isso. Mais especificamente, talvez do Ciro, porque eu não sei como foi a origem, se ele veio pela mão do Cid e depois se aproximou do Ciro. Só sei que a cúpula era Ferreira Gomes e ele caiu nas graças. Por competência, ninguém pode tirar isso dele. Claro. E agora ele está aí, firme e forte na oposição. Que destino o Roberto Cláudio vai ter em termos eleitorais, aí eu não sei. Na verdade, eu nunca nem o entrevistei. Não, aí então a gente tem que ver como vão ser os próximos passos dessas candidaturas. A gente falou da oposição, que deve seguir esse caminho, deve ter uma reunião essa semana com a liderança, viu, Márcio? Parece que está marcada. Eu tive alguns contatos, né, com todas essas lideranças. André Fernandes, Tasso Gereissati, até o Tasso participaria. Roberto Cláudio, o Capitão Wagner e os deputados, né? Então, seria uma reunião importante da oposição essa semana. Mudando a chave, vamos para a base do governo, que foi bem mais agitada. A gente tirou um tempinho para a oposição, agora vamos falar da base que teve movimentações, pelo menos em 3 candidaturas. Isso, e fatos diferentes. E histórias diferentes. Primeiro, o deputado federal José Nobre Guimarães, líder do governo Lula lá na Câmara, ele reuniu amigos e correligionários na Praia do Futuro, ali numa daquelas barracas, para comemorar os seus 65 anos. Ok, festas entre amigos e tudo. Só que o que chamou a atenção lá foi o discurso do senador e ministro Camilo Santana. Ele foi textual ao dizer que o Guimarães vai ser senador. Exato. Né? Ele e o Evandro, né? Prefeito. Prefeito estava até o vídeo que viralizou, os dois cantando lá. Não, eu estou dizendo que ele estava presente, mas o discurso que lançou o Mas ele Guimarães, falou também lá. Eu não vi a fala do. Eu não, assim, pode ter falado. Não, ele falou nos bastidores que o possível candidato dele era senador. Eu não vi. Guimarães. Eu não vi, eu só vi essa questão do discurso do Camilo. Ele não vai contra o Camilo, né, Márcio? Não, de maneira nenhuma. Então, não tem porquê, né? Não tem porquê. Até porque o Camilo foi o principal correligionário na campanha dele, né, para prefeito. O principal articulador, sem dúvida. Então, o que acontece? O Guimarães foi lá... Porque é o seguinte, meus amigos, o que é que estava acontecendo até agora? Vê se você concorda comigo, Roberto. Exato. Vê se você concorda comigo. O que estava acontecendo? Estava havendo apenas especulações. As grandes lideranças políticas do Estado não tinham ainda colocado, tipo, eu vou lançar o Roberto Barros. Então, o Roberto Barros agora é o meu candidato. Exato. Do Márcio Aurélio aqui. Pronto.
Tipo, a gente não tinha visto ainda o Camilo dizer nada, não tinha visto o Cid dizer nada, mas nos últimos dias isso aconteceu. Antes do aniversário do Guimarães, nós tivemos o evento da filiação dos deputados estaduais do PSB. Lá, nós trouxemos aqui no programa No Ar que o Cid lançou o Júnior Mano. O Júnior Mano. Então, um dos partidos que teoricamente compõe a base do governo, ainda compõe, porque às vezes eu tenho minhas dúvidas se vai permanecer ano que vem, o PSB lançou o Júnior Mano. Então, pronto, Júnior Mano é um pré-candidato da base. Sobram mais 4, não só 3, porque dizem que o Domingos corre por fora. Mas outros 3 que se diziam já na boca miúda candidato. Não, Júnior Mano, só para a gente falar nesse final de semana, Márcio, botou um monte de prefeitos, 15 prefeitos, 15 prefeitos que apoiaram ele, publicaram notas de apoio similares, né? Dizendo que ele seria o candidato ao Senado desse grupo, né? Então, 15 prefeitos com apoio dos então, mais... Então, não é mais ele agora. Ele é candidato do Cid, desses 15 prefeitos e de mais alguns que lançarem. Exato. Então, pronto. Esse foi a movimentação envolvendo o Júnior Mano no final de semana. Não, anterior do final de semana foi a carta, né? Não, mas teve isso no final de semana. Isso, da carta. Da carta dos prefeitos. Isso. Eu estou dizendo que em relação ao Júnior Mano, essa foi a movimentação do final de semana. E em relação ao Guimarães, foi a fala do Camilo. E a festa lá, que uniu do aniversário dele e tudo. Sendo que uma presença, inclusive com foto, que lembrou foto de campanha... Foi o do Eunício. Foi a do deputado Eunício Oliveira, ex-senador, ex-presidente do Senado. O Eunício tirou uma foto, parecia foto de campanha. Com os braços dados assim, né? E lembrando que o Eunício chegou ao Senado em 2010 numa dobradinha com o Pimentel, que o Lula dizia, vote quem vota num, vota no outro. Exato. Vocês lembram? Isso em 2010. Ali era o auge da popularidade do Lula também, né, Marcelo? Certo, mas eu tô falando a casadinha com o PT, que o Eunício deu sorte em 2010. Ele, inclusive, foi mais votado que o Pimentel naquela época. Isso. Então, o Eunício chegou a Brasília, ao Senado, através de uma dobradinha com o PT. Exato. Dessa vez, ele estava lá. Não teve seu nome lançado por nenhuma... Pelo Camilo, por exemplo, não teve. Quem teve foi o Guimarães. Exato. Certo? Mas o Eunício estava lá, fazendo a parte dele. Até porque o aniversário não era dele, né? Exato. Até porque o aniversário... Aí, por outro lado... No sábado, viu, Márcio? Esse é outro fato em relação ao Chiquinho Feitosa. Né? Isso. Por outro lado, o Chiquinho Feitosa reuniu uma cúpula na fazenda dele em Canidé, no Aras dele em Canidé, onde também não teve ninguém o lançando senador. Porém, o Camilo foi dar um abraço no Chiquinho Feitosa. Não lançou. Então, teoricamente... Mas são gestos, né, Márcio? A gente sempre fala que existem gestos, mas e aí é um gesto... Mas eu acho que o Camilo tinha muito mais a prestigiar o Eunício do que o Chiquinho Feitosa. Pelo menos, tipo, quem é que indicou o vice-governador do estado? Eunício Oliveira. Agora, a questão é que eles tenham medo, Márcio, o Republicanos é um partido, como a gente sempre fala, um partido mais à direita nacionalmente, né? Apesar de estar no governo Lula, mas cada dia menos, né? Eles se sentem menos prestigiados e tem uma ligação muito forte com a igreja evangélica, né? A gente sabe disso, com a Universal. E o temor da base do governo é caso o Chiquinho não seja um dos candidatos a senador, ele vá para a oposição. Agora eu vou perguntar, Roberto, a você... Esse é um temor que é falado nos bastidores, também. Viu? Eu ouvi também isso. Agora vamos para a parte prática. O Chiquinho Feitosa tem coragem de ser candidato pela oposição? Porque nós sabemos que o Chiquinho Feitosa, o problema dele não é ganhar dinheiro, é questão do poder político. Exato. Porque financeiramente ele é um cara muito bem resolvido. Certo? Então, a grande questão é, Chiquinho Feitosa vai, mesmo se for preterido para a oposição, vai ter peito de ir para a oposição, dizer eu quero ser senador da República, eu sou candidato. Essa é a grande questão. E os republicanos no Ceará, quantos prefeitos republicanos têm?
10 ou 15. Isso. Certo? De Isso. municípios pequenos e médios. Não tem nenhum grande município Não, no estado de Ceará que o prefeito seja do republicano. Inclusive, tem prefeito até que não tem influência do Chiquinho Feitosa, como é Exato. meu amigo Joel lá de Aratuba. Já foi antes da entrada do Chiquinho, Sim, sim. o Joel já era prefeito pelo Republicanos. Então, a grande questão é, aqui no estado do Ceará, qual o peso mesmo do Republicanos? Apesar de que o MDB não tem esses pesos mais, não. Exato. Não elegeu um prefeito de capital, aliás, um vereador da capital. Número de prefeitos caiu no Exato. interior do estado. Então também, aí a questão é, quem agrega mais? É porque naquela negociação da base do governo, eles podem pensar de, não, vamos dar de novo vice para o MDB, entendeu? E dar o Senado para o republicano. Lembrando que o republicano, na última eleição para governador, apoiou a oposição, viu? A gente lembra disso. Mas era um outro momento. Claro, eu sei, mas Era eu um tô, outro mas momento. eu estou dizendo que não é um partido que é uma segurança da base do governo. É isso que eu estou dizendo. Então, era um não outro é um momento. partido que tem uma segurança da base. Já em vários momentos já apoiou a oposição, já foi para a oposição. O vereador Ronaldo Martins, que é um dos grandes nomes do partido. Presidente de Fortaleza do partido. Isso, presidente que era presidente estadual, ele é um cara que caminha fácil, mais fácil ainda pela oposição, porque tem um discurso mais conservador. Então, ele não teria tanto problema. Ele muitas vezes é criticado dentro do grupo dele por Talvez estar ele não aliado se ao sinta PT. bem estar lá perto, né, do grupo Exato, governista, exato. para os eleitores dele. Exato. Agora, Roberto, você tem que entender, e os nossos ouvintes também, que muita coisa vai acontecer ainda. Ainda vai. Inclusive até as próprias federações, que ora, Podem tem influenciar. hora que podem não, se acontecerem, vão influenciar. Exato. Porque de que lado é que a federação vai ser controlada, é que ela vai pesar em cada estado. Então, assim, agora, o que é que muda mesmo? É que publicamente, 2 líderes do estado que são aliados, será que ainda? Mas aliados, que é Camilo e Cid, aliados, lançaram seus nomes. Estes são os fatos. Estes são os fatos. Por quê? Porque, teoricamente, se eles forem mesmo as forças que a gente pensa que são dentro do grupo, os 2 candidatos do governo estão escolhidos. Perfeito, é isso mesmo. Se for nesse Se caminho, for nessa linha, se for nessa linha, seria tchau Eunício, tchau Chiquinho Feitosa. seria Guimarães e Júnior Mano. Júnior Mano. Se a gente for achar que a grande liderança é o Camilo e a outra grande liderança é o Cid, pronto, tá decidido. Todo mundo para casa. Só pedir voto na época do ano que vem. É porque o Júnior Mano tem uma interrogação gigantesca que, inclusive, teve novidades nessa semana, né? Na semana passada e no fim de quinta para cá, né? Que essa investigação, o STF deu prosseguimento. Sim. O Gilmar Mendes deu 15 dias para a Polícia Federal, Márcio, 15 dias para a Polícia Federal terminar a investigação e oferecer a denúncia para o Ministério, né? Para o Ministério Público oferecer a denúncia e ser julgado no STF e no TSE depois. Então, tem uma grande interrogação no Júnior Mano que acaba facilitando esses nomes. Beleza, também mas a saírem. peso de hoje está caminhando. Claro, claro. Caminhando, apoio de prefeitos, um cara novo. Exato. O Cid deu uma vida nova essa história do Júnior Mano. Exato. Aí, Ele ter falado deu um o grande Júnior repercussão. o Cid Gomes deu uma vida nova ao mandato do Júnior Mano agora, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Cid Gomes deu um up ao mandato do Júnior, que com essas denúncias, mesmo que ainda não tenham sido provado nada, mesmo que as coisas ainda estejam para acontecer, né, vinha no furacão, no olho do furacão. E o Cid vai lá e diz, não, vem cá, você é meu candidato ao Senado. Você reúne condições para me representar no Senado Federal. Então eu acho isso, sabe, uma coisa importante a ser registrada. Mas, se os caciques mandarem na política cearense, está resolvido. Tchau Eunício, tchau Chiquinho Feitosa, Júnior Mano e Guimarães, os candidatos do governo do estado. Mas como a gente sabe que os tempos são outros, como a gente sabe que o mundo ele não gira, ele capota, como diz Vamos esperar meu, as novidades. Vamos aguardar. Vamos aguardar essas novidades. Vamos aguardar, porque fatos novos a cada dia surgem, né?
Essa história do Júnior Mano pode dar muita coisa, como pode não dar nada. Né? Afinal de contas, muita coisa tem que ainda para rolar debaixo da Isso que virou nacional, já, o tema já virou nacional, viu, isso das emendas aí. Não, teve matéria grande na Record, teve aí matéria... vai vir mais, Roberto, e vai vir mais. Não só envolvendo deputados cearenses, teve agora o exemplo do deputado Gaúcho que nós trouxemos aqui, e vai Na ter semana com passada, outro, né? nós trouxemos aqui, e vão ter outros, não se iludam. Vão ter outros. Certo? Vão ter outros. Eu só sei, Roberto, que de um lado e do outro, a política cearense vai se arrumando, né? Vai tomando contornos. Ao que ia ser WO, tá um W um pouquinho O fora, mas ainda não é tão significativo que a gente possa dizer vai bater de frente. Ainda tem que evoluir muito. Eu acho que sabe o que é o mal muitas vezes, Roberto? Cada um não pensa no coletivo, só pensa em se salvar. Sabe, é deputado querendo salvar seu mandato, é líder querendo ser deputado, mas só ele não pensa no conjunto. Então isso às vezes atrapalha tanto um grupo de oposição como um grupo de situação. Perfeito. Cada um querendo o seu pescoço se salvar, né? Roberto, eu queria mudar a chave, falta aqui alguns minutos para terminar o programa. É a tragédia que ocorreu esse final de semana. Pois é, a violência, a gente poderia citar vários e vários casos de violência nesse fim de semana. Atleta de beach tênis foi assassinado ali por lado da Serra, né? Aqui da Serra, perto da região metropolitana. Teve vários casos, né? Vários, inúmeros. A gente poderia passar aqui 1 hora só trazendo casos desse fim de semana aqui no estado do Ceará. Mas um me chamou a atenção, Roberto. Foi a jovem lá de Quixeramobim, certo? Estava dentro do carro. Depois de ir para um culto, viu? Isso. Ela tinha ido para o culto. Ela era muito religiosa, pelas informações que a gente viu na mídia, ela né? estava, inclusive, era Nathani Alves o nome dela. Nathani Alves. Lá de Quixeramobim. Quixeramobim. A mãe dela tinha entrado na pousada, não sei se era para comprar o almoço, sei que ela estava esperando lá dentro do carro, um Kwid branco. Aí passaram 3 almas cebosas. Cara, olha, Deus que me perdoe, Deus conhece meu coração, Deus que me perdoe. Mas quando acontece casos como esse, que esses caras entram no carro, sequestram a menina, Exato. matam a menina, Deus sabe o que mais aconteceu. Dizem que foi um crime certo? Totalmente bárbaro. Isso, né? Deus sabe mais o que aconteceu. Esses caras foram presos, estão na delegacia de Quixadá, que é a delegacia regional. Inclusive, para onde eles foram. Não tiveram a identidade revelada ainda. Mas quando acontecem casos como esse, Roberto, a gente... Sabe, os instintos do ser humano piores surgem na gente assim de revolta. Com certeza. Mesmo assim, mesmo sabendo, sabe, que umas almas cebosas dessas não fazem falta na sociedade. Exato. Não Perfeito. fazem falta na sociedade. Eu ainda não sou a favor da pena de morte, que eu acho que só ia apenar quem não tiver... gente que tinha culpa não ia ter a pena de morte. Mas prisão perpétua eu sou a favor. Viu? Sabe? E nos Estados Unidos, por exemplo, os estados que têm pena de morte ainda não apresentam melhorias significativas. Prisão perpétua eu sou a favor. Viu? Pois é. Então, assim... E aumentar as penas, claro. Pronto. E que cumpra. Exato. Se pede 40 anos, que cumpra. O problema é que o cara chega lá, cumpre um homicídio atualmente, acontece um homicídio, o cara é condenado às vezes a 9 anos, 10 anos. Um homicídio simples, sem nenhum agravante, né? Que não é simples na minha visão. O cara chega, Márcio, é um sexto da pena, se o cara tiver bom comportamento, 1/6 da pena, em 2, 3 anos o cara tá livre na rua. Pois é, Roberto. Para finalizar então o programa, eu me solidarizo com a família. Exato, perfeito. Né, com todos. Alerta, porque ela estava só dentro do carro. Às vezes a gente deixa uma pessoa dentro de um carro só, né? Voltando de uma missa, né, Márcio? Isso, eu acho que a mãe dela tinha entrado lá na pousada, que estava pousada libanesa, o nome lá em Xerambim. Eu não sei se foram comprar o almoço, alguma coisa assim, deixou a filha. O que é normal, a gente vai no canto, deixa no carro. Mas aí mostrou que a gente tem que estar atento. Então, essas almas cebosas foram presas, estão presas, que joguem a chave fora. E, Márcio, só para finalizar, os 3
mataram ela, deixaram o corpo em Banabuiú, depois voltaram Entre para Banabuiú, Quixadá. num local aí, entre Banabuiú e Morada Nova, a estrada que fizeram nova lá. Isso, e depois foram para Quixadá, né, onde foram presos. O carro foi visto na rodoviária, perto Próximo da rodoviária. rodoviária. Por essa da rodoviária de Quixadá, você que é da região conhece bem, e foram presos, né? Agora, espero que a justiça mostre um punho muito pesado contra eles e desejar que a gente está de luto aqui pela Nathany, que infelizmente foi brutalmente Eu assassinada. acompanhei ontem todinho, Roberto, assim, as notícias, né? Porque tem muita especulação. E me revoltou no final. Roberto, até amanhã. Até amanhã, Márcio. A gente volta aí com mais no ar com Roberto Barros e Márcio Aurélio. Um abraço a todos e até amanhã.